Eu acho que eu mudei, sim. Vamos iniciar mais uma live do nosso estudo do Livro dos Espíritos, promovido pela União Beneficente Allan Kardec, Centro Espírita localizado em Dourados, na Rua Vinhema, número 5565, bairro Jardim Monte Líbano. Estudo esse que nós iniciamos ainda na pandemia do Covid-19 e continuamos fazendo. Então, abrimos com a nossa prece. Buscando pelo nosso pensamento, pelo nosso relaxamento do corpo, pela busca de todas as condições ideais para que esse momento seja frutífero, a harmonização com os grupos espirituais, a harmonização entre nós, de forma que possamos estar inteiros aqui para esse estudo, para recebermos as inspirações necessárias, para termos as intuições que nos ajudem a melhor compreender e fazer uso em momento oportuno desses conhecimentos, tanto para a nossa compreensão, como para as nossas partilhas com as pessoas, onde somos chamados a fazer explanações do Evangelho, ou algum tipo de participação no movimento espírita. Obrigado, benfeitores, obrigado, Mestre Jesus, obrigado, Pai Celestial, por essas condições todas que temos de seguir em frente ao nosso caminho evolutivo, agora usufruindo desse recurso que é a doutrina espírita. Obrigado a todos que estão presentes, participando dos nossos estudos, de qualquer forma, por qualquer meio. E rogamos todo o amparo, toda a proteção da espiritualidade benfeitora, de quem estiver em condições de participar conosco, nos ajudar. Quer dizer proteção e amparo, iluminação do Pai Celestial, de onde tudo provém, para que possamos ter o melhor proveito desse estudo, dessa sessão virtual. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, hoje nós estamos na live, então, 109, e o título é Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza. Começa na pergunta 536. É do capítulo 9 da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. 12 de dezembro de 2024. Então, nós vamos até a pergunta 540, né, que é esse título. Aí depois chegam os espíritos durante os combates, o próximo item. Os espíritos da guerra. Mas hoje é a influência ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Pede comida. 536. Aí nós vamos começar já direto na questão já. Quem que pode fazer essa aí? Ela tem mais de um slide. 2 slides ela tem. Eu. Opa, então vamos lá. Ela tem uma pergunta A e a B, viu? 536. Isso. São devidas causas fortuitas
Ou, ao contrário, têm todos um fim providencial? Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Ou seja, a pergunta que está fazendo, né, é se os espíritos têm a ver com terremoto, tempestade, com furacão, né, os fenômenos que acontecem na natureza. Aí diz assim, ó, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Aí, Dilon, é o que eu disse. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes tem, como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Aí, antes de entrar na B, eu gostaria de fazer um comentário, porque eu vou fazer mesmo. Começar, né? Eu que vou começar. Então, aqui fala assim que muitas vezes os homens têm culpa também. Por exemplo, quando desmata as florestas, houve lá no Rio Grande do Sul várias enchentes, acabou com muita coisa, porque eles acabaram com aquele reflorestamento na beirada dos rios. Quando a natureza ela segura ali as árvores, as raízes, segura a água que vem para não inundar. Mas, resultado, cortaram tudo, limparam, deixaram os leitos dos rios tudo sem arborização. Aí veio a chuva, veio um temporal e a água subiu para cima, inundou. Então, esse é um caso. Tem outros casos também, desbarrancamento, de barranco que cai, né? E são fenômenos assim que o homem tem culpa, né? Deus faz as coisas perfeitas e a gente faz desfeito. Agora, dizer o seguinte, que os espíritos têm, eles que mandam esses furacão, essas tempestades, isso aí não, é uma coisa natural que vem mesmo. Agora, eles muitas vezes estão no meio ali, porque gostam da bagunça, gostam da coisa mal feita, então é um prato cheio que está no meio ali, né? Mas eu acho que tudo é pela permissão de Deus. Deus não vai fazer a coisa ao contrário. Se alguém quiser comentar mais, né, colocar alguma coisa ou corrigir o que eu falei. Antes de ir para B, né? Dona Diva, seja bem-vinda. Estou tentando entrar, estou achando que não estão me ouvindo, não estou aparecendo. Sim. Isso que o compadre Orlando falou é isso mesmo. O homem foi que acabou com a nossa... O tempo está desregulado, em uns lugares chuva demais, em outros é seca, calor demais. Então, isso tudo eu acho que nós, as pessoas, o ser humano, foi que está fazendo tudo isso. É igual as doenças, né? Solta lá uma bomba lá que tem elementos químicos, coisa que vai gerar alguma doença, alguma enfermidade. Mata muita gente. É verdade. O homem interfere muito na natureza. O que Deus faz é perfeito, mas o que o homem faz é mal feito. Eu vi uma palestra aqui do índio, agora, pouco, antes das eleições, assim, sabe, que os políticos saíam nos lugares, chamavam todo mundo para falar. Então, eu sou aqui da Ana, e uma amiga minha aqui que tem um trabalho que ela faz doce, ela mora na chácara, então ela faz doce para vender e faz bastante mesmo, né? Então ela vive daquilo. E foi nessa palestra lá, foi bastante gente, eles fizeram para as pessoas que têm um trabalho pequeno irem apresentar lá. Então ela foi também. E o índio foi para o assentamento, e os índios foram, e foi um cacique.
Aí todo mundo falou, um falava, outro falava, os políticos falaram. E aí, quando o índio pediu licença, diz, agora o índio vai falar. Aí o chefe lá, um deputado lá, falou, diz, não, o senhor espera um pouco, porque tem muita gente para falar, e o senhor vai deixar, vamos deixar o senhor falar depois. Agora a gente fulano vai falar e a gente vai encerrar, vamos almoçar e depois a gente volta. Não, o índio vai falar agora. E falou. Então, essa minha amiga que estava gravando tudo os que falavam, né? E ela trouxe para mim ver. O índio falou, diz, olha, eu vou falar pouco, mas vai falar sério e a verdade. O povo acabou com o remédio do índio. Diz, acabou com o pasto, acabou com as ervas que tinha no pasto, acabou com o mato. O remédio do índio era do mato, a comida do índio era do mato. Diz, e acabaram tudo. Diz, agora índio vai no médico da cidade, no doutor da cidade. Aí ele dá veneno para o índio, dá remédio com veneno. É verdade. Como eles fizeram com a água. Né? Eles estão envenenando a água, porque veneno para matar os bichos nas lavouras, diz, e aí mata, o veneno vai para a água. E aí o índio começou a esclarecer as coisas, e aí tiraram o índio, não, aí é certo, é isso que eu estou falando, não sei o que, deram a razão ali, mas parou, sabe? Eu digo, devia ter deixado o índio falar até o fim, que ele ia falar a verdade, né? Então, e é isso mesmo, eu falei para Laudir, ele falou certo, é isso mesmo que está acontecendo, porque o índio vivia do remédio do mato, né? Comia do mato, caça, coisa. E agora, o que ele tem para... Nem os bichos do mato não tem mais lugar para viver, vem tudo para a cidade. Não tem peixe para pescar, os peixes estão todos morrendo com veneno, né? Também. Isso aí. O homem contribui para destruir a natureza. Há um lago mesmo, inclusive a água, nós temos uma chácara que, quando nós compramos lá, tem uma mina, ela estava seca. E aí o tiozinho cuidou de lá, da reserva, porque lá é uma reserva permanente. Aí cercou, não deixou o gado entrar, e a reserva foi crescendo, os matos foi crescendo. Tem água absurda agora, tem muita água, está no cordão correndo. Mas aqui tem muito córrego que nunca tinha baixado a água, agora está seco. Aqui perto de Campo Grande, aqui no nossa chácara, eu tenho esses nascentes que abastecem os grandes rios. Os nascentes vai para os pequenos córregos vai para os grandes, e os grandes vai para os rios. E aí, secando as nascentes, cadê? Não abastece. E é desse jeito, por isso que seca os córregos, seca os rios na época da seca. Já porque não tem estrutura mais, já acabou com a estrutura o homem. Simplesmente o homem que fez isso. E cada dia mais o homem está fazendo isso. Então, os espíritos não faz os ambientes. Pode, às vezes, dar alguma ideia, né? Mas é o próprio homem que faz. Verdade. Então, no item A, né, ele diz aí, ó, objetivo sempre o homem, esses fenômenos, aí, às vezes tem como imediata razão de ser o homem, mas a maioria das vezes é o equilíbrio que busca. Então, a reação da natureza. A natureza, ela está querendo se ajustar, sobreviver. Então, o homem ataca a natureza e ela quer se restabelecer. Daí acontecem os grandes fenômenos, né? Maremoto e enchente. É a consequência da ação do homem na natureza, a intervenção, né? Que é cada vez mais explorar a natureza e ela reage a essa ação. João tá quietinho, João. Quer comentar alguma coisa? Ainda não. Ainda não? Então vamos seguir na B, que ainda, essa pergunta ainda não terminou. Ela tem o item B, a pergunta B aí, Orlando.
B. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em tudo. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em tudo. Como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se algum dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para agitar, acalmar ou dirigir. Evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes delicados em todos os graus da escala dos mundos. Verdade. Eu vou deixar para você comentar isso aí. Oi? A dona Lalinha vai comentar para nós. Oi? Pois é o caso. Deus, ele pode, às vezes, permitir que aconteça para o nosso adiantamento espiritual, né? Então, o homem age, mas com a permissão que os espíritos, às vezes, menos evoluídos, indicam, e os homens caem, vão no patinho, né? Na lábia deles e apronta. Vai desmatando a terra, vai desmatando e a terra vai pedindo socorro, porque a terra já está pedindo socorro. A maioria da terra está pedindo socorro já, não tem um grão de nada, de cerco, antigamente a terra era estercadinha de folha que derretia, tinha passarinho, tinha tudo bicho, tudo quanto é jeito, milhares de insetos. Agora não tem mais, porque já arou tudo, acabou com tudo. Então, a terra pediu socorro, mas foi permitido por Deus. Mas eu acho que, no caso, os espíritos inferiores teve uma participação indicando para os homens, não, vamos arar mais porque dá mais dinheiro, né? Ainda você vai ganhar mais dinheiro, você plantando mais soja. Isso e assim mesmo. vai. Eu também penso assim. Quanto mais planta, mais ganha dinheiro. E vai agora, no momento, que está proibido pela União Europeia a venda de produto de lugar desmatado, a partir de não sei de que ano mais, eles estão desmatando de pouquinho em pouquinho. Deixa um matinho lá, eles tiram um pedacinho dele esse ano que vem tiram mais um pedacinho, vai até que o matinho acaba. Eu sempre que tem vizinho lá perto da nossa chácara, que é desse jeito. Tem matinho lá que era grande, o matinho só tá uma moitica de nada. O ano que vem, rapaz, já não tem nada, já não conhece. Eles deixam aquela moitinha para enganar o satélite que olha, né? O satélite passa lá, não, o moitinho está lá. Aquelas madeiras de antigamente, né? Aqui tinha uma aroeira, a aroeira durava 100 anos, a aroeira. Não tem mais, não existe mais. Não tem aroeira. Acabou tudo. Mas na nossa chácara nós fomos com a aroeira lá, que nós estávamos gostando de mais feliz com a árvore, lá no lugarzinho que nós deixou crescer mato na porta, lá perto da porta. Aí o pessoal da Equatorial foi lá, além de cortar não sei quantas galhobas, cortou a aroeira com uma altura assim de uns 2 metros. Acabou com a árvore de aroeira. Que judiaria. Nossa, já butelona, já uma árvore de uns 15 anos ou 20. Pois é. Acabou com a árvore. Eu dei entrada, mas não adiantou nada, ninguém fez nada. Foi do meu jeito. Perdemos a nossa aroeira. Nós não fizemos nada, mas a rede de energia lá disse que estava perto. Estava a distância dos 30, 40 metros. A aroeira estava atrapalhando. Muito bem. Comentários mais? Essa questão aí, não sei se chegou bem ao fim dela. Chegou. Porque letra B, 37. evidentemente... Ah, sim, chegou mesmo. Chegou. Aí tá...
Está comentando, né, como o Orlando já falou no começo da leitura, está comentando da ação dos espíritos, né? Aí chamou de influência dos espíritos, né? Os espíritos exercem influência sobre esses fenômenos da natureza e deixou claro que, como causa primária é Deus, mas Deus não age diretamente nas coisas da natureza. Ou seja, se Deus não age diretamente nas coisas da natureza, ele não age nem em nós mesmos, porque nós também somos da natureza, né? Nossa parte física, especialmente, né? Faz parte dessa natureza. Deus tem como é que disse aí a palavra? Os agentes de Deus, né? Agentes mesmo. A palavra que está dizendo na última linha. Agentes dedicados. São agentes de Deus. Então, Deus age por muitos meios, por muitos recursos, né? Por meio da própria natureza, mas o que está comentando aí, Allan Kardec está chamando a atenção, é para a influência dos espíritos nas coisas que acontecem na natureza, que algumas vezes são direcionadas aos homens, diretamente aos homens, não só à natureza, para que a natureza se renove, se equilibre, se harmonize, mas são também direcionadas aos homens, né? E aí eu acho que vem aquele comentário que o Orlando mesmo falou no começo, né? Depois foi complementado, que nós damos causa, sim, a muitas coisas, pela nossa irresponsabilidade, pela nossa leviandade, pelo nosso egoísmo, pela nossa ganância, pelas coisas materiais, né? Ou seja, pela nossa busca de satisfação de tudo que é carnal. Mas não vamos se estender muito, que tem mais coisas sobre esse mesmo ponto, né? Mais questões. Só queria reforçar aqui a questão, né? Que os espíritos, ele diz aqui, ó, eles agem para agitar, acalmar ou dirigir, né? Na pergunta ele fala. Sim. Daí ele fala, evidentemente. E se a gente for lembrar, agora fazendo... Jesus, ele acalmou as tempestades, né? Ele agiu também sobre a natureza lá atrás, né? Uma demonstração que os espíritos, eles podem atuar sobre a natureza, sobre a vontade de Deus, né? São representantes de Deus. Então, não é que Deus exerce diretamente a ação sobre a matéria, mas usa desses espíritos, né? São agentes dedicados, que diz aqui, né? E age sobre a natureza. Mas vamos para frente, então, né? Qual o próximo? 537. Essa também tem dois slides. Essa é 537, é um pouquinho longa também. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Então, se essas crenças dos antigos, né, na mitologia antiga, que se fundamentava em ideias espíritas, se é destituída de fundamento, de que os espíritos, então, havia espíritos considerados como deuses que tinham atribuições sobre a natureza. Isso é destituído de fundamentos, isso não tem fundamento.
tão pouco, será que está certo? Deixa eu ver se a resposta é essa aqui. Se a resposta é essa aqui no original. Numa tradução que eu tenho aqui, 537. Tá aqui. Tão destituída de fundamento. Tão destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Então, não tem fundamento isso, né, de que os espíritos tinham uns uma atribuição, outros outra atribuição sobre a natureza, uns cuidavam dos ventos, outro do raio, outro cada um de uma coisa, né, da plantação, de cada coisa da natureza. Isso não é verdadeiro, não tem fundamento isso. É coisa da mitologia grega antiga, né? Podia ser egípcia, podia ser grego, podia ser de outros povos. Quer ler a não? Tá bem? Eu acho que ninguém quis emendar a galopeira aí do comentário, né? Poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos? Olha só. Já disse que não são os espíritos que atuam sobre a natureza, né? Sobre cada coisa da natureza. Então, tem espíritos que habitam o interior da Terra e presidam esses fenômenos geológicos? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Então, não é que de fato eles habitam lá dentro da Terra. Esses espíritos, porque disse tais espíritos, admitindo, então, que existem esses espíritos responsáveis. Eles presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá e... Oi. As cavernas é para baixo do solo, né? Ali tem espíritos terríveis, assim, tem espíritos de uma escala bem inferior, que habitam essas... Inclusive o Divaldo Pereira Franco conta algumas histórias referentes a isso aí. Vou terminar que falta só um pedacinho dessa parte. Presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Não está dizendo que não é bem assim que eles habitam lá dentro da Terra, né? Como disse, o interior da Terra. Mas eles presidem, eles têm uma responsabilidade sobre esses fenômenos que acontecem. Então, por exemplo, não sei se é na Sibéria, que está acontecendo uma rachadura de muitas dezenas de quilômetros no solo. Por que estaria acontecendo essa rachadura, né, que é muito grande? Será que os espíritos presidem isso também? Não presidem isso? Tudo isso aí, né? Então, um dia a gente vai compreender melhor. Ou seja, quando diz que um dia a gente vai compreender melhor, quer dizer o seguinte: olha, está difícil de explicar para vocês agora, na capacidade de vocês, na linguagem que vocês têm, para entender. Difícil, né? Com esse recurso aí não dá. Quando vocês não tiverem recurso melhor, não dá para entender bem como é que isso funciona. Agora, isso que o Orlando disse aí, quem sabe a gente vai fazer um comentário aí meio sem fundamento, né? Mas já não lembro se li ou se ouvi que sim, eu acho que na própria obra de André Luiz fala desses espíritos que vivem num ambiente trevoso, e esse ambiente trevoso ele é para dentro para baixo do subsolo, do solo.
é para dentro. Porque, para os espíritos, a matéria, como sabemos, a matéria não impede que eles penetrem, que eles se afundem, vamos dizer assim, né? Que vivam embaixo do mar, que vivam dentro da terra, que dirá em cavernas, né? Cavernas, qualquer corpo material pode entrar lá. Imagina os espíritos, né? Então, vou deixar para vocês comentarem mais sobre isso aí. Se quiserem. Muito bem. Então, a pergunta ela começa falando sobre a mitologia, né? Porque antigamente criava deuses, né? Aquilo que a gente não entende, a gente atribui a mistérios, né? E daí criava Deus da água, Deus da chuva, Deus das florestas, e isso ficou no imaginário popular. Até o nosso folclore, né? Nós temos o nosso folclore, Monteiro Lobato traz bastante informações sobre isso, né? O Saci Pererê, aquele que tem o pé ao contrário, lá, agora esqueci o nome dele também, diz que protege a natureza. Curupira, agora lembrei, Curupira. Então, são criações, né? A gente não entende, aí cria alguma história em cima. Os espíritos, eles exercem influência, né, na natureza, só que não da maneira como a gente acredita. E a explicação que os espíritos dão sobre como ele atua na natureza também, eles disseram que a gente não entende ainda isso, né? Não temos a capacidade de compreender como é que funciona. Mas aí até Kardec no item A, ele pergunta se esses espíritos estariam no centro da Terra, né? Para melhor controlar esses fenômenos e tudo mais. Necessariamente não, né? Não precisa estar preso a um local circunscrito para exercer essa influência. Né? A capacidade do espírito foge muito ao nosso entendimento. Nós que somos encarnados, né? Que estamos assim numa situação tão próxima à Terra, tão limitada, nós já temos algumas características que podemos exercer à distância, né? Muitas coisas, quer seja através da tecnologia, e agora até mesmo através da nossa vontade, né? Quando nós estudamos sobre a oração e o pensamento, a influência que exercemos pela vontade nas energias, podendo enviar energias, né, para pessoas que estão distantes, né, propiciando várias coisas. Imagine no mundo espiritual, qual a capacidade que tem os espíritos de agir independente das questões, mas sempre com a vontade, sempre a vontade de Deus, né? Então, nada acontece sem a vontade de Deus, sem a autorização de Deus. É isso que ele diz. Alguém quer comentar mais? Vamos para frente. Vamos lá, então. 538, essa é Orlando, né? Forma categorias. Deixa eu ver se está aberto o microfone. Forma categorias especiais do mundo espírita. Formam categorias especiais do mundo espírita ou espíritos que presidem os fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que forem encarnados como nós? Aí a resposta é que serão, que foram ou que serão. Aí continua na 538A. Isso aí, dá ela aí. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita. Isto é, conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem,
Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior. Assim, entre os espíritos como entre os homens. Quer dizer, quer dizer aí que tem interferência, né? Tanto na parte superior como inferior, né? Tem os espíritos bons que influem na natureza, né? De uma forma muito positiva. E tem aqueles que influem, que são inferiores, influem de uma forma muito inferior mesmo, né? Causa transtornos. Eu acho que tudo tem o homem encarnado, porque eles inspiram também os homens a fazer coisas que muitas vezes não deveriam fazer, né? E aí acontece, né? Por exemplo, um desmatamento, fazer um bairro construído em cima do morro, por aí vai. Aí entra a ganância, entra o poder aquisitivo, a influência sobre o dinheiro, né, é muito grande, as coisas materiais. Eu entendi que aí, quando ele está falando de inferiores e superiores, ele não está falando que são maus ou que são bons, ele não está querendo dizer nesse sentido. Está querendo falar em grau de evolução intelectual, né, em grau de evolução moral no sentido de distinguir, pode ser, né, no sentido de distinguir, no sentido de fazer escolhas. Esses espíritos que ele chama de inferiores, ele fala de espíritos que executam, que mandam e que executam. Então, os que são superiores, intelectualmente, moralmente, eles estão na condição de comandar esses grandes fenômenos. Eles são, então, agentes da vontade de Deus, mas os inferiores também são, porque os inferiores são aqueles que executam, são aqueles que obedecem. Os que executam as coisas materiais são de ordem inferior. Então, não quer dizer que eles estão fazendo por uma inferioridade moral. Não quer dizer que eles querem o mal. Se a tempestade vai, se a calamidade, se a enchente vai destruir tudo, vai lamber, vai levar tudo embora, não é por uma vontade, por um desejo mal deles, mas é por uma necessidade de que as coisas aconteçam dessa forma. E eles simplesmente obedecem o comando, como falou, e também comando, né, dos espíritos superiores. Só reforçando essa ideia que o João passou dos efeitos de ordem física, né, de ordem material, Kardec esclarece lá no início, né, nas mesas girantes, que aqueles fenômenos de efeitos físicos eram geralmente desenvolvidos por espíritos inferiores, né, que estavam a serviço. Aí ele faz até uma comparação com a questão aqui da Terra. Falou, aí na Terra não existe aquelas pessoas que têm estudo, que utiliza das pessoas que têm menos estudo, como carregadores, por exemplo, né, que são pessoas que fazem serviços mais voltados para parte física. Então, assim também no plano espiritual. Então, é utilizado os espíritos superiores, que têm mais conhecimento, eles se utilizam desses espíritos inferiores para atuar na matéria, né, entre os homens. E ele diz que, só lembrando o início da pergunta, né,
que ele perguntou se pertencia a uma classe especial, esses espíritos que agem sobre o fenômeno da natureza. Quer dizer, eles foram criados para isso, né? Vão criar espírito para atuar junto à natureza. Não. Eles foram espíritos que ou já passaram por encarnações, ou ainda vão passar por encarnações. Então são espíritos como outro qualquer, como nós, né? Somos. Não pertence a uma classificação diferenciada. E essa outra questão, né? Do inteligente que age sobre aquele que não tem menos conhecimento, para ação mais material. Algum comentário mais? Vamos para a próxima. Acho que onde está a tela? Eu acho que merece um destaque. Voltar à tela? Onde está? Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Ó, falou presidem. E aí disse, são seres, pergunta, são seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Aí eu já disse o seguinte, que foram encarnados ou que serão, quer dizer que nem foram encarnados. Então, quando fala de espíritos superiores e inferiores, está deixando claro que tem espíritos que nem encarnaram ainda. E eles já trabalham. E aí, na sequência, vai dizendo que eles são comandados, são mandados por outros espíritos superiores. Então, eles prestam um serviço, eles têm um papel importante. E eu acredito, eles gostam de fazer isso, e gostam de ser comandado por aqueles espíritos superiores para fazer o que eles fazem, se sentir úteis de alguma forma. E são espíritos. Agora, em que grau estão esses espíritos? Como compreender esse tipo de espírito? Né? Porque vai falar mais para frente ainda sobre isso. E, como disse antes, a gente ainda não tem condição de compreender bem essa dinâmica aí, essa relação desses espíritos superiores e inferiores e o que acontece nos fenômenos da natureza. Muito bem. Para frente, então? 539, essa é bem curtinha, a resposta. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito? Ou muitos se reúnem, formando grandes massas para produzi-los? Então, uma tempestade, por exemplo, né? Ela é a reunião de massas inumeráveis. Acontece pela reunião de massas inumeráveis. Reúnem-se em massas inumeráveis. Então, essas massas inumeráveis de espíritos que fazem esses fenômenos, e como bem o Dilon e aqui também está dizendo, os espíritos inferiores é que agem melhor sobre a matéria. Então, eles produzem o movimento, ajudam a produzir esses movimentos, esses grandes movimentos geológicos e climáticos. Eles são massas inumeráveis. E essas massas inumeráveis, com certeza, têm que serem comandadas por espíritos bem inteligentes, bem evoluídos e bem responsáveis. Porque senão, certamente, né, tudo vira desastre, catástrofe, tragédias. Tem as hierarquias, né? Provavelmente, exatamente, né? Que funcionam no mundo espiritual, né? Que funciona. Me ocorreu agora, por exemplo, aqueles barcos antigos, né? Que tinha aqueles remadores. Eram dezenas das de galera remando, né? Tinha alguém ali comandando. Ó, vamos, ei, vai, né? Todo mundo comandando. Então tem um comando do barco, tem um comando de vários barcos, provavelmente, né? Assim vai. E assim também nos fenômenos da natureza, né? Deve ter várias classes, né? Hierárquicas que vão
comandando pequenos grupos, maiores grupos, até essas massas inumeráveis que cita aqui. Para provocar uma tempestade, por exemplo. Nessa tempestade tem muitos espíritos ali envolvidos, né? Até mesmo para conduzir, né? Para encaminhar aqueles que precisam ser salvos, que não devem perecer na tempestade, né? Ali deve ter ação inúmeras que a gente nem imagina, né? No mundo espiritual, atuando. Algo mais? Comentários? Não, eu só assim, ó, igual a Dona Badia. Dona Badia, ela benzia a tempestade. Eu lembrei disso agora há pouco. E a tempestade passava por cima. Na verdade, onde ela estava, podia ficar tranquilo, que só se ela não visse. Né? Será que tem a ver também com esses espíritos? Porque faz o benzimento, né? É uma oração. Eles se afastam, né? Desmancha o que eles estão fazendo. Bom, aí, essa referência lembra um comentário de alguém numa palestra que eu ouvi, que acho que falando sobre mediunidade, falando sobre as capacidades anímicas, e aí, se não me engano, comentou assim, que Jesus, ele não modificou toda a tempestade pela capacidade anímica, ele fez esse comando dos seres da natureza que agem e que podiam acalmar a tempestade. Que coisa. Até porque, então teria que ter um poder anímico muito fenomenal, né? Muito grande, para uma alma, um espírito agir contra o vento, ou digamos, contra um tsunami, né, contra uma onda muito grande, e parar isso, né? Que força enorme é essa? E aí veja bem a lógica do que nós estamos estudando. Será que tem lógica isso que foi dito de Jesus? Toda a lógica, né? Porque disse que os espíritos que agem sobre a matéria são os espíritos inferiores. Jesus os comandou pela grande, total autoridade moral e intelectual que ele tem, né? Não pode ser, Orlando. Pode ser que a mãe de vocês tem já, esse poder aí de pedir, né, uma intervenção que não vai atrapalhar em nada a finalidade da ventania, de essa ventania não derrubar uma árvore do seu quintal, não arrancar uma telha da sua casa. Por que não? Aí tá bem apetite, graças a Deus, né? Vamos para a próxima. A 540 é a última desse título. Ela é um pouquinho mais longa. Ela tem... Presta atenção, dona Lalinha, a senhora que vai comentar isso aí. Ela tem 3 slides. Eu tô meio por fora desses assuntos aí, eu tô perdida. Ó, os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza, nas tempestades, nos terremotos, operam com conhecimento de causa, usando livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso. Uns sim, outros não. Estabelecemos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia
geral, é uma pergunta, né? Vou fazer de novo para a senhora entender. Uns sim, outros não. Estabeleço uma comparação, considera as miríadas de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. A senhora consegue explicar, dona Lalinha? Eu tomei por fora desse assunto aí. Não estou captando muito essa mensagem, não. É sobre esse assunto aí, até que não estou, não, mas sobre ter comando do vento, da tempestade, eu tenho certeza, porque eu já presenciei. Uma vez eu tinha os meus dois pequenos, a Regiane e o Cristiano, tinham 1 ano e 2 anos. Um está com 1 ano, outro está com 2. E deu uma chuva muito forte lá na roça, nós morávamos num casebrezinho feito de madeira, perto da fazenda da minha sogra. Deu uma chuva forte, mas nós ficávamos lá da nossa casinha, olhando nos buracos, porque era de madeira, né? O vento dobrava as árvores lá no chão, e eu falei para eles, meus amores, vamos orar a Deus, para Deus vigiar nós aqui, né? Conversei com eles, vamos, mamãe, vamos. Aí nós começamos a conversar com Deus lá, né? Conversar com Jesus sobre isso. Quebrou a árvore lá dentro do curral da minha sogra, quebrou a árvore para toda banda, e o vento não passou no nosso casebre. Nada mesmo, mas não passou lá. E passou ao redor de tudo, deixou nossa casinha, que se passasse lá, derrubava tudo. Mas não passou. Então, tem intervenção, sim. O vento tem intervenção. E ali tinha espírito bom, que sabia que eu, mas os 2 meninos não estavam merecendo aquilo, né, ainda, no momento. Naquele dia, nós não merecia sofrer um ataque daquele tamanho. Nós já estava, se podia sofrer, mas mais na frente, mas naquele dia lá nós não estávamos podendo. Nós 2 sozinhos no meio daquele matão lá no mundo de Deus. E quando acabou a chuva, minha sogra correu lá e pensou que nós estávamos todos mortos. Porque derrubou até a casa dela, que era forte, a casa, né? Derrubou pedaço. Só que tinha morrido todos os 3 juntos. Tá lá os 3 tudo sadinho. Então tem intervenção, sim, dos espíritos bons. Aí tem esse pedacinho que eu li, né? Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio. Atuam em certos fenômenos de que, inconscientemente, se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Tem mais. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigi-las do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei da harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Que coisa, né? E aí? Acharam aí o título do livro do Sebastião Camargo, Despertar da Consciência do Átomo ao Arcanjo? Tá aí. Do átomo ao arcanjo, mas tem séculos e séculos para chegar lá, hein? Tem séculos e séculos. Chega, um dia chega. Tem um tempinho, né? Tem um tempinho que para Deus não existe, né? Para nós é grande, para ele é pequeno. Pois existe. É desse jeito, é a natureza, nós, aqui do plano terrestre, nós tem sempre a sintonia
evoluído, não evoluído, inteligente, não inteligente, tudo misturado. Um auxiliando o outro na sua maneira que pode. O mais inteligente auxilia o menos inteligente, aquele menos inteligente, muitas das vezes, ele às vezes dá um conselho tão bem dado para aquele que às vezes que se torna muito inteligente e mais sábio, e assim a nossa vida vai girando. Bom, nosso horário já está quase finalizando, né? Querem comentar mais ou vão deixar esse comentário para essa questão na próxima? Essa é a última questão desse título, depois vem sobre os combates. Quantos minutos nós temos ainda? Nós estamos... 3 minutos nós temos. 3 minutos, né? Então dá só para finalizar mesmo, mas acho que essa questão aí é legal também, ela me merece mais algum comentário, né? Uma pergunta interessante, porque ela questiona esses espíritos que atuam, né, que agem na natureza, eles agem de espontânea vontade, com consciência do que estão fazendo, ou eles agem por um impulso refletido, por um instinto? E a resposta, de maneira geral, diz que tem todas essas possibilidades. Tem os que agem sem nenhuma consciência, né, como os corais, então, que são animais, são colônias imensas de animais, e outros espíritos que comandam, que têm consciência, que têm decisão, que sabem da utilidade de tudo, mas todos contribuem para a mesma finalidade de forma harmônica. Oi, comadre, quer falar alguma coisa, comadre? Acho que ela... Está com o microfone fechado. Deve estar. Bom, então, devolvo a palavra para o Orlando para encaminhar para o encerramento. Na semana que vem a gente conclui, né? Os comentários sobre essa questão 540. Então vamos encerrando aqui nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus pelo momento especial que a gente teve, está tendo, porque nós nunca estamos sozinhos em situação nenhuma, né? E quando a gente estuda o livro dos Espíritos, é como se a gente estivesse aprendendo pela primeira vez. É tudo maravilhoso, é extraordinário, como é mesmo, né? O livro dos Espíritos. Então, agradecemos a Deus, a Jesus, por ter nos dado um pouquinho mais de conhecimento nesta noite de hoje. Pedindo a Deus, nosso Senhor, que abençoe a todos nós. Nesse instante possa levar a paz, a misericórdia, a saúde àqueles que estão doentes.